Seguinte, cambada, eu tô querendo postar mais vídeos aqui nesse canal, mas como sempre é um trabalho carniceiro resumir séries inteiras e principalmente algumas com 23 episódios, eu decidi que também vou trazer filmes. E aproveitando que já vai sair uma série no universo desse palhaço maldito, pensei, por que não começar por esses filmes? Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero falar sobre It, a Coisa, ou o filme do palhaço assassino pra quem curte, trazendo aquela análise zoeira que geral tanto ama. E com tudo dito, já vai deixando o seu like, se puder, hype o vídeo pra dar aquela força, e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra esse canal aqui sobreviver. E dependendo de como esse vídeo for, pode ser que eu faça dos outros filmes também. No caso, o segundo eu pretendo fazer, mas o antigo lá de 90 aqui, eu acho que tem muita coisa boa. Mas vamos ver com o tempo. Sem mais enrolação, bora conhecer o Pennywise. Estamos agora em outubro de 1988. O filme começa mostrando os irmãos Bill e George montando um barco de papel. Tá caindo uma tempestade das brabas lá fora e o George quer aproveitar pra ver o seu barquinho indo longe pela correnteza. Ele teria que ir sozinho já que seu irmão estava doente. Vestindo sua capa de chuva amarela, o menino sai para se divertir, acompanhando seu barquinho descendo pela rua. No meio do caminho, ele dá de cara numa placa e antes que conseguisse alcançá-lo, o barquinho de papel cai num bueiro próximo. Enquanto olhava para dentro do esgoto, ele é surpreendido por um palhaço que estava lá dentro oferecendo devolver o barquinho de papel da criança. De início, o George é um moleque já mais inteligente e sabe que aceitar coisas de estranhos é bem errado, ainda mais nessa situação bizarra de ter uma pessoa dentro do bueiro. Mas o palhaço manja das manipulações e começa a conquistar a confiança dele. Se apresentando como Pennywise, ele explica que foi jogado no esgoto por uma tempestade. No meio da conversa dos dois, que estava bem divertida, as coisas ficam esquisitas e o garoto só quer ir embora. Antes disso, o palhaço começa a oferecer aquela balinha sete belo e estende o barco de volta. Agora que tá mais confiante, o George estica o braço pra pegar e rapidamente o Pennywise o agarra e com uma boca avantajada cheia de dentes, devora o braço do garoto em instantes. George, desesperado, tenta se arrastar pra longe, mas logo é puxado de volta pela coisa que estava morrendo de fome. 8 meses depois, vamos conhecendo um pouco mais dessa cidade chamada Derry, uma cidade fictícia em Maine, nos Estados Unidos, que está sofrendo com o desaparecimento de várias crianças além do George. Vamos vendo como o desaparecimento do irmão afetou bastante a vida de Bill, que está agora deveras traumatizado com o que aconteceu. Aqui vamos conhecendo seus outros amigos que compõem o grupo dos nossos protagonistas, também chamados de Clube dos Otários. Dentre eles temos o Rich, vulgo o cara do Stranger Things, que vai ficar fazendo piadas o filme inteiro. Melhor do que passar dentro da sua mãe. O Ed, que é um rapaz hipocondríaco e muito neurótico. Vocês sabem que os becos ficam cheios de agulhas contaminadas com AIDS. Vocês sabem, né? Stanley é o amigo judeu do grupo e muito medroso. Esse cara aqui é um covarde. As férias de verão estão pra começar e todos eles estão bem animados com o fim das aulas. Do outro lado do colégio, acompanhamos uma garota chamada Beverly, sofrendo nas mãos da patricinha da escola que chegam a jogar lixo em cima dela. E do lado de fora ela conhece o Ben, o novato da escola que tá sofrendo na mão do Henry Bowers e seu grupo de valentões dos anos 80, os maiores bullies da cidade. Voltando pra casa, vemos como a família do Bill está traumatizada com o desaparecimento do filho mais novo, mas o nosso protagonista tem certeza de que o irmão só caiu no esgoto e está apenas desaparecido. Porém, seu pai revoltado diz para o menino apenas aceitar que o George morreu. Na cidade, conhecemos o Mike, um menino da fazenda indo fazer entregas no açougue local. Tudo corria bem em suas entregas, mas ao se esconder dos valentões, ele do nada enxerga várias mãos saindo de uma porta, e ouve-se o grito desesperado de várias pessoas que parecem estar sofrendo no incêndio. Rapidamente a porta se abre e conseguimos ver o palhaço mais uma vez pendurado em correntes, assombrando o rapaz. Antes que pudesse fazer algo, ele é interrompido pelos valentões que estavam passando. Se manda da minha cidade! Claro que ia ter uma dessas. Stanley vai até o escritório de seu pai, evitando olhar o quadro com uma figura bizarra pintada. O quadro acaba caindo no chão e quando vai colocar de volta, o garoto percebe que a figura não está mais lá. Vendo que o monstro havia saído da pintura, ele apenas foge assustado. É toda a vibe de Stranger Things, não tem jeito. O menino Ben está na biblioteca estudando e ele é bastante curioso pelo passado de Derry e tenta conhecer mais, já que acabou de se mudar e chegar na cidade. Inclusive, ele aproveita para compor um poema, já que se apaixonou pela garota que conheceu por uns 10 segundos. Lendo sobre a história da cidade, vamos vendo mais casos passados, onde crianças desapareceram ou perderam a vida num incêndio que aconteceu anos atrás. Enquanto fazia sua pesquisa, Ben percebe um balão vermelho flutuando até os fundos e vai ao subsolo da biblioteca. O garoto é perseguido por uma figura bizarra sem cabeça, que logo vemos ser o palhaço aprontando mais uma. Fugindo do local, ele dá de cara com os valentões que começam a zoeira. O bizarro é que um casal de pessoas passa e mesmo com uma criança gritando por ajuda, eles ignoram e seguem sem se importar. O Henry, usando uma faca, tenta escrever o próprio nome na barriga do Ben. Cala a boca!
Eu vou escrever o meu nome todo nesse monte de baia! Então era assim que eram feitas tatuagens naquela época? Em um movimento de sorte, ele consegue escapar e cai morro abaixo, dando início à perseguição. Nesse mesmo tempo, o nosso quarteto começa a investigar uma parte do esgoto da cidade, quando Bill encontra o sapato de uma das crianças que está desaparecida, uma tal de Beth Ribson. Antes que adentrassem mais naquele esgoto que claramente ia levá-los à morte, o Ben cai no rio bastante machucado e nossos heróis partem para cuidar dele. O Patrick era um dos valentões que estava na perseguição e acaba entrando no esgoto para procurá-lo, achando que o Ben tinha se escondido lá dentro. Usando um desodorante isqueiro como iluminação, ele acaba dando de cara com vários zumbis bizarros. Fugindo em pânico de volta pelo túnel, o rapaz percebe que o caminho do qual ele veio estava agora bloqueado, e logo depois um balão vermelho surge voando ali. Eu amo Derry. O grupo vai até a cidade para comprar alguns curativos, mas sem dinheiro para bancar tudo o que precisavam, os rapazes pedem ajuda da Beverly, e ela distrai o farmacêutico enquanto o geral vaza pelo fundo. Ai, papai, apaixonei. Rich começa a falar então dos boatos que envolvem a Beverly pro Ben. O que ela fez? O certo é com quem ela fez. Pelo que eu vi, a lista é maior do que o meu pintão. O que não quer dizer muita coisa. Beverly, ao chegar em casa, é repreendida pelo seu pai super simpático e nada agressivo. As cenas desses dois são bem desconfortáveis, por sinal. No banheiro, a garota resolve retocar o seu visual cortando o cabelo na pia. No dia seguinte, os meninos estão fazendo uma competição na pedreira local. Valeu Quem aí, vai hein? primeiro? Ah, tá bom que eu pulo sim. A garota se junta a eles e o grupo passa o dia se divertindo no lago. Um bando de urubu. Olhando as coisas de Ben, eles veem as notícias sobre o incêndio bizarro que aconteceu no passado. Sem TikTok naquela época, geral se mostra super curioso no assunto, e isso é impressionante. O menino conta que Derry não é uma cidade comum. A média de mortes e desaparecimentos ocorrem até 6 vezes mais do que a média nacional, sendo ainda pior com crianças. Ele leva o grupo até sua casa e vemos que Patrick é mais um dos que desapareceram. A história da cidade fica cada vez mais esquisita quanto mais casos estranhos vão sendo revelados. E tudo sempre acaba num misterioso poço onde as pessoas costumavam sumir. Depois dessas discussões e a diversão no lago, o Ed acaba indo embora no fim da tarde, quando de repente ele passa por uma casa que lembra muito a moradia do Sr. Epaminondas lá da Casa Monstro. Encarando a Constância por alguns segundos, o menino tem um encontro inusitado. Será que esse aqui vai me ajudar, Ed? Correndo daquele bicho enquanto pede ajuda, ele vê que tinha outra coisa lá observando ele. É o calvo, a tropa do calvo. É o calvo, a tropa do calvo. Aonde vai, Ed? Se morasse aqui, já estaria em casa. Venha se divertir com o palhaço. Aqui você vai flutuar. Todos flutuamos aqui. Flutuamos, sim. Inclusive, aproveitando esse momento, eu queria saber de vocês, qual palhaço te assusta mais? Eu realmente adoro o visual desse novo Pennywise, e pra mim ele é uma criatura muito bizarra e assustadora, mas o antigo me dá bem mais medo. Acho que por ser mais humanizado, me assusta por ver nele a figura de um palhaço sequestrador do que uma criatura em si. Sei lá, eu consigo sentir mais medo e desconforto com o antigo. Enfim, só queria saber mesmo a opinião de vocês. Se puder, comenta aí e agora vamos continuar. Voltando pra casa, Beverly vê que em sua mochila tinha um poema que ela acredita ser do Bill. Já no banheiro, ouve-se vozes de pessoas pedindo ajuda dentro da pia. Sussurrando, percebe-se que é as vozes das pessoas que desapareceram recentemente. Usando uma régua para medir a profundidade da pia e puxando de volta, um fio de cabelo manchado de sangue sai junto, e do nada um monte de fios começam a puxar a garota para dentro da pia. Um mar de sangue começa a espirrar e infestar o local. Um abraço pra loira do banheiro, hein? O pai dela vai ver o que rolou e o mais bizarro é que ele não percebe esse tanto de sangue. Mesmo a filha dele estando coberta, ele não vê nada. Na madrugada, o nosso amigo Bill desce para tomar uma água quando vê uma figura familiar por perto. Chegando no porão, percebemos que tá rolando uma enchente, que é um detalhe absurdo, por sinal. O George aparece ali no meio e começa a falar de um jeito muito esquisito sobre flutuar. Logo depois daquela água surge o palhaço e Bill foge assustado antes de quase ser pego. A Beverly convoca os meninos até sua casa e mostra o banheiro onde ela foi visitada pela Blood Mary. Geral se junta pra limpar aquela bagunça e na rua Bill desabafa com os amigos que têm visto um palhaço. Eles começam a compartilhar que já viram a criatura alguma vez ou outras criaturas. E antes que pudessem discutir mais sobre o assunto, eles veem a bicicleta de Mike caída na rua perto do carro de um dos valentões. Já deduzindo que o pior estaria acontecendo, o grupo decide ajudar. Vemos então que o Henry tava tentando forçar o garoto a comer um pedaço de carne crua, enquanto na visão do Mike ele vê o palhaço do outro lado do rio oferecendo uma mão, literalmente.
Que tiro, mané. Os Vingadores reunidos, façam suas apostas que aqui se inicia a boa e velha... Guerra de pedra! Aí não tem como. No 7 contra 3, o grupo dá cabo daqueles valentões. Com a equipe agora completa, nossos heróis discutem sobre os desaparecimentos que vêm ocorrendo em Derry. O Ben revela que percebe um padrão de que tudo sempre ocorre a cada 27 anos, como se fosse algum ciclo bizarro. O grupo deduz que essa coisa sai a cada 27 anos para comer pessoas, na maioria das vezes crianças, e tudo isso dura o período de 1 ano, especulando que logo depois a coisa deve voltar para sua hibernação. O grupo também percebe que o monstro sabe o medo de cada um e usa isso para assombrá-los de um jeito mais intenso. Eu já vou detalhar melhor o medo deles mais pra frente no vídeo. Todos temos medo de alguma coisa. Tem toda a razão. Por que, Rich? Do que você tem medo? De palhaços. Esse tá lascado. Na garagem da casa do Bill, o Clube dos Otários começa a estudar a cidade de Derry e percebe-se que todas as áreas onde os desaparecimentos acontecem estão próximas ao sistema de esgoto. Todo o esgoto leva até a casa do Sr. Epaminondas que o Ed viu da outra vez. É lá que está aquele poço onde a maior parte das pessoas somem. O Ed começa a surtar e diz que não faz sentido crianças se envolverem com esse demônio. Só que do nada, o projetor começa a operar sozinho e vão se passando algumas fotos da família de Bill nos mostrando o George. E logo depois o palhaço aparece ao lado dele encarando o grupo. Com medo, o Mike dá uma bica na máquina, mas ela continua a funcionar. Então o Pennywise sai da tela e ataca, mas logo todos percebem que foi apenas uma alucinação. Sabendo com que estavam lidando, Bill decide que vai atrás daquele bicho sozinho. Sem nenhum tipo de arma, ele acha mesmo que vai salvar o seu irmão. O clube chega pra impedi-lo, mas ele usa a arte do discurso no jutsu, dizendo que não quer ver mais ninguém passando pela dor que ele passou. O Stanley, se cagando de medo, sugere que nem todos entrem juntos na casa monstro pra no caso de der algo errado. E assim, tirando na sorte, Bill, Rich e Ed entram no lugar. De cara, o Rich encontra um papel de uma pessoa desaparecida. O bizarro é que era o papel dele mesmo, que já deixa o garoto surtando. Ao escutar um pedido de socorro no andar de cima, eles sobem as escadas e encontram com a Beth Ribson, uma das crianças desaparecidas. Ribson? O Ed escuta alguma coisa chamá-lo ao fundo e se afasta do grupo, enquanto os outros dois acabam ficando presos dentro do quarto onde viram a menina ser puxada. A criatura ataca Ed, que cai para o térreo e quebra o braço no processo. E lá em cima o Rich escuta um barulho que parece ser do seu amigo numa sala mais ao fundo. Só que lá dentro ele também é trancado e vê que a sala estava infestada por vários bonecos de palhaços, o seu maior medo. Dentro de um caixão tem um boneco do próprio menino com algumas larvas no rosto. E surpreendentemente o Pennywise pula na frente dele, mas antes que conseguisse pegar o Rich, o Bill consegue salvá-lo. A sala onde estão os dois começa a se encher de ácido e nossos heróis são obrigados a jogar o jogo da porta dos desesperados. Cadê meu tênis? Algo me diz que não era a porta certa. Lá embaixo o Ed tá tentando se recuperar e da geladeira o Pennywise aproveita para nos mostrar suas habilidades de contorcionismo. A boca do monstro começa a se abrir, mas a dupla dinâmica chega pra resgatá-lo. O palhaço vai com tudo atacá-los, mas a Beverly enfia uma estaca bem no olho dele. Esse aí não fez as unhas. Uma coisa que eu percebi é que os caras gostam de cortar a barriga do menino gordinho nesse filme, hein? Percebendo que estava em desvantagem e pelas crianças demonstrarem mais coragem por estarem juntas, o Pennywise escapa dali, mas o protagonista o segue até o porão, onde o vemos entrar num poço profundo. Fugindo da casa, a mãe do Ed leva o menino para o hospital, mas o Bill tá decidido a voltar no porão e ir atrás da criatura. Só que ninguém do grupo aguenta mais além da Beverly, e o Stanley surta morrendo de medo. O Rich também não tá nem um pouco afim de voltar e começa a discutir com o protagonista. A porra, menor. Obviamente, com o claro medo estampado em seus rostos, geral vai embora e cada um segue o seu rumo depois do acontecido. 2 meses se passam e cada um vai seguindo a vida como pode. Vemos então o valentão do colégio agora testando a arma do pai. Coloca o próximo alvo lá. Ah, esse moleque tem que morrer, velho. Tá de sacanagem, né? Pegaram o Nix pra usar como alvo, mano. Um gato. O pai dele chega na hora e impede toda aquela palhaçada. E aqui dá pra ver que o relacionamento desses dois é muito saudável. Pai. Mais tarde, na caixa de correio, o Henry recebe uma coisinha. Bom e velho balão vermelho. Dentro do pacote tinha uma faca que o garoto havia perdido na floresta. E voltando pra casa, vemos a criatura manipulando o Henry através da TV pra matar o seu pai. Faça o dia ser maravilhoso. Mate ele. Mate ele. Mate. Esse Bom Dia e Companhia tá meio diferente, hein? O garoto usa a faca e finaliza o pai que estava dormindo. E na TV vemos o palhaço dizendo pra ele ir atrás das outras crianças. Em sua casa, Beverly e o pai dela discutem numa cena muito tensa, onde o homem se mostra muito perturbado e abusivo, trancando a garota em casa e perguntando por que ela estava andando com um bando de meninos no verão, se mostrando bastante incomodado com o caso, por sinal. O homem parte pra cima dela, que rapidamente consegue reagir. Isso aí me lembrou Dark, hein? A menina corre até o banheiro e se esconde. O pai derruba a porta com uma bica e quando vai
checar o boxe, a menina tava preparada e dá um golpe certeiro, dando cabo desse maldito. Eita porra, essa me assustou. O Bill vai até a casa de sua amiga pra visitá-la e percebe que o Pennywise havia sequestrado. Então ele parte pra reunir o grupo. Com o objetivo de salvar a garota, o Clube dos Otários se reúne mais uma vez. E pra mostrar que não tava de brincadeira, o Mike leva uma arma usada em abatedouros pra descer o pipoco na criatura. Enquanto o grupo entra na casa, o Valentão os observa do lado de fora, pronto pra atacá-los. Agora, antes de seguir pro ato final do filme, eu acho que vale a pena explicar o que caralhos é essa coisa, por que a cidade e todas as pessoas são tão estranhas e os vários monstros que existem lá. Só pra deixar claro, eu não li o livro, mas eu manjo um pouco desse universo e vou explicar só o necessário pra ficar entendível. A coisa em si é um alienígena que há milhares de anos caiu na Terra, exatamente no lugar onde a cidade de Derry foi construída. E meio que esse ser tem uma influência absurda no lugar, como se apodrecesse tudo ao seu redor. Por isso os adultos são bem ignorantes e meio que ninguém faz nada numa cidade onde a média de desaparecimentos é absurda. Tanto é que se você sair da cidade, você não vai lembrar que ela existe. E isso explica ninguém estar investigando mais a fundo. Fora que é um dos principais pontos que motiva as crianças a quererem investigar. Porque eles sabem que os adultos agem estranho, mas os nossos heróis não podem ignorar o que acontece em Derry, principalmente com o irmão do nosso protagonista desaparecido. Fora que muito mais gente pode morrer nesse meio. E é por conta dessa influência da coisa que todo mundo meio que trata os filhos como um lixo de certa forma. É sempre em prol de deixarem eles mais vulneráveis ao medo e a serem manipulados, como o Henry é manipulado pela coisa através do bullying que sofria pelo seu pai, por exemplo. E esse bullying fez ele virar o valentão que a gente conhece. Tudo isso acontece porque a coisa é um ser que se alimenta de carne e medo. Na verdade, é como se o medo fosse o tempero, que deixa a carne mais saborosa para a criatura. Por isso ela é tão sádica, de certo modo. Um de seus poderes é ler a mente das pessoas para saber o que mais as assusta. A sua forma principal é a do palhaço, porque isso torna mais fácil de atrair crianças, mas todos os outros monstros que vimos são a mesma criatura. Por sinal, ela é uma fêmea, então aqui pro Brasil chamar de A Coisa é quase um spoiler. E meio que o filme inteiro é ele cozinhando os personagens para devorar depois, quando estiverem morrendo de medo. Por isso que muitas vezes ele enrola, ele quer deixar os protagonistas o mais assustado possível. E por isso também ele assombra os principais representando o medo de cada um. O Bill tem um trauma enorme com a morte de seu irmão, e o palhaço se aproveita bastante disso. Stanley tem medo daquele quadro com a mulher bizarra. O Ed é um rapaz hipocondríaco, e pra assustá-lo, o palhaço vira esse ser infestado de doenças. O Rich tem medo de palhaços, então a forma original já assusta por si. E o Ben não é exatamente detalhado, mas enquanto pesquisava sobre o incêndio que aconteceu há anos atrás, podemos ver uma pessoa decapitada que assusta o menino. Então eu chuto que aquela coisa sem cabeça era por causa disso. Na versão antiga é melhor explicado, mas estamos falando da nova, então é isso aí. O Mike foi de longe o que teve o passado mais triste, já que ele perdeu os pais no incêndio e aquelas mãos e gritos de pessoas sofrendo representam a sua família que morreu queimada. Agora, o medo mais tenso é o da Beverly. Aquela corrente de sangue representa o medo da menstruação. O que mais assusta a Beverly é ela crescer e se tornar uma mulher aos olhos de seu pai. Esse cara é bem problemático e sabe-se lá o que ele pode fazer conforme ela for crescendo, né? Abusivo do jeito que é, fica bem desconfortável parando pra pensar. Por isso eu acho que o fim desse nojento é ótimo, na verdade. E bom, explicado de uma forma suficiente pra entender, bora seguir pra parte final. A Beverly acorda no fundo do poço de Derry e conseguimos ver diversas crianças desaparecidas flutuando naquele lugar, que é como se fosse a geladeira da coisa. A menina tenta fugir, mas é surpreendida pelo palhaço fazendo dança do Fortnite. O Pennywise pula pra cima dela, mas ela diz que não tem medo e isso incomoda muito o palhaço. Abrindo a boca mais uma vez, podemos ver diversas luzes que acabam hipnotizando a garota, deixando ela num transe que a faz flutuar. Enquanto isso, o Clube dos Otários começa a descer o poço utilizando uma corda. Todos vão descendo aos poucos, mas quando Mike sobra por último, ele é atacado pelo valentão que chega lá com poucas ideias. O Harry parte pra cima e pega a arma pra atirar na cabeça do Mike, mas numa fração de segundo ele consegue desviar e se defende, empurrando o Caruso agora dentro do poço. Indo recarregar a arma, o desastrado deixa as balas caírem, então agora o grupo só tem um disparo pra utilizar. Lá embaixo o Pennywise começa o seu jogo e atrai o Stanley pra longe do grupo. Se transformando na mulher do quadro, ele ataca, mas antes que pudesse devorá-lo, seus amigos chegam e conseguem afastar o monstro. Bill vê o George correndo pelo lugar e indo logo atrás com a arma em mãos, o grupo chega na geladeira, onde a Beverly estava flutuando. Eles tentam acordá-la, mas acabam não tendo sucesso. O Ben fica desesperado e simplesmente dá um beijo nela. Por incrível que pareça, no maior estilo Branca de Neve, a menina acorda. Bill e George finalmente se reencontram, com a criança dizendo que havia se perdido e estava muito assustada, pedindo que Bill o levasse embora. Mas o nosso protagonista é um cara safo das ideias e logo percebe que aquele não é o seu irmão. Usando a arma do
do Mike, Bill dá um tiro na cabeça de George, que logo se transforma novamente no palhaço. Só que com a arma sem munição não dá pra atirar novamente e aí o grupo toma um sacode da criatura. Fazendo o Bill de refém, Pennywise faz uma oferta ao grupo, dizendo que se fossem embora e largassem seu amigo ali, a criatura voltaria a hibernar e eles estariam em paz. Mas o Clube dos Otários não vai largar o seu amigo lá e aí começa a treta. E agora? Eu vou ter que matar esse palhaço desgraçado. Bem-vindo ao Clube dos Otários, babaca! O palhaço tenta usar o medo de cada um, só que unidos o grupo é bem mais forte e não demonstram mais medo, dando conta da criatura. À beira da morte, o Pennywise assustado começa a se afastar e se esgueira num buraco ali perto. Antes de Bill dar o golpe final, ele se joga dando fim àquele pesadelo. Medo. Já do lado de fora, Beverly conta que enquanto estava em transe, viu o grupo inteiro mais velho juntos novamente dentro daquele poço. O Bill então diz pra todos jurarem que caso a coisa retorne mais uma vez, todos deveriam se juntar novamente para impedi-la, independente da idade. As crianças fazem uma jura de sangue e dão as mãos para honrar a promessa. Agora livres daquele tormento e prontos para aproveitar o verão, um por um eles vão indo embora, sobrando apenas a Beverly, que está saindo da cidade, por motivos óbvios, né, o pai dela morreu, e o Bill, que agora pode finalmente seguir com a sua vida. Os dois têm uma última conversa onde ela se despede e pra finalizar, ambos dão um beijo. É, menino Ben, você até tentou e foi o herói, mas no fim do dia, quem venceu mesmo foi o Bill. E assim, meus amigos, esse filme sensacional se encerra. Uma pena que a sua continuação não foi tão boa quanto isso aqui, porque eu realmente acho esse filme muito bom. Por sinal, esse foi o vídeo de hoje. Cara, eu tenho muita vontade de ir atrás do livro e dar uma olhada na história completa, principalmente porque o segundo filme, na minha opinião, é bem ruinzinho. E eu quero ver como a história termina no livro e se termina bem. Só que também tem os meus receios, porque no livro, cara, tem umas paradas que é muito sem sentido. Além de ser bem desorganizado, indo do passado pro futuro o tempo todo, ainda tem uma cena que não me desce bem. Pra quem manja do livro sabe o que eu vou falar agora, mas no livro, logo depois que o grupo derrota a coisa, pra meio que fortalecer o laço dos amigos, eles fazem um Zexo, isso mesmo que você pensou, Zexo grupal. Cara, são crianças, velho. Eles fazem um Zexo grupal sendo crianças. Eu não sei o que o Stephen King tava pensando quando escreveu isso, mas é muito desconfortável. Principalmente quando você pensa que a Beverly é a única garota do clube, mano. Então só, por quê? Não podia só ser um beijo entre eles? Sei lá, velho. Não tinha essa necessidade. Enfim, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha aprendido você até aqui. Qual é a sua opinião sobre It, a Coisa? Você chegou a ler os livros? Você acha que vale a pena ir atrás dos livros? Comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler. E claro, um agradecimento especial aos membros incríveis desse canal, como Michael da Silva, o Oblivion, a Esther, o Leon Noia, o Bernardo Hamburger, Eric Salles, Kuara e o João Paulo Batista. Muito obrigado mesmo pelo apoio, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi bem divertido de fazer. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.